Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o pôster, para vocês entenderem do que eu estou tentando falar aqui, ó. O pôster do Cidadão Kane. Eu vou mostrar, botar na tela para vocês. Esse filme é considerado um clássico do cinema, se não o maior clássico do cinema, né? Citizen Kane, esse filme aí é um filme realizado pelo Orson Welles, que foi o maior filme do cara no início da carreira, e isso meio que tornou-se uma maldição para ele, e eu já vou explicar por quê. O Orson Welles, ele tinha uma genialidade muito grande, e ele tem tinha, né, uma presença que ele mesmo chamava, né, era uma presença meio assim de imperador. Então era muito difícil escalar o Orson Welles para fazer qualquer outro papel que não fosse de uma figura forte, imponente, entendeu? Ele ficou muito marcado com isso. E quando o início da sua carreira ele catapulta você direto para o topo, o que acontece? A partir dali, se você já chega no topo, a partir dali é downhill, né? Não que ele não tivesse tido outros sucessos na carreira dele, mas esse filme ele era muito novo quando ele fez um sucesso estrondoso com o Cidadão Kane, e eu vou falar um pouquinho do filme para vocês aqui e passar uma cena pequenininha. O filme é praticamente uma história que acontece em flashback, porque o filme já abre, né, com a cena da morte do Charles Foster Kane, que é o personagem principal desse filme. Quem é o Kane, né? Por que o filme chama Cidadão Kane? Ele era um magnata das comunicações. Então, ele, ao longo da carreira dele das comunicações, com uma série de jogadas ousadas, ele começa a perceber que o que ele começa a publicar no jornal dele, ele tinha um jornal, né? O que ele começa, quando ele quer alterar o curso da história, ele começa a publicar notícia, ele começa a encaminhar a opinião pública em uma determinada direção. E aí mostra todos os dramas pessoais, né, que envolvem a megalomania dele. Ele tinha lá uma construção sem fim, que era Xanadu, se a minha memória não está me traindo aqui. Enfim, uma pessoa imponente, um certo grau de megalomania nele, e ele percebe o tamanho do poder que ele tem, porque ele detém o poder da informação, o poder de plantar uma sementinha na cabeça das pessoas e, com isso, influenciar a mente delas, influenciar as ideias e pautar o debate público, né? Esse é um filme de 1941. Ontem, no Fio Diário de manhãzinha, nós comentamos sobre um outro filme, que era O Grande Ditador, do Charlie Chaplin, outro clássico também. Esse de 1939. O Cidadão Kane é um filme de 1941. No primeiro, né, no The Great Dictator, né, O Grande Ditador, com o Charlie Chaplin, aquilo ali obviamente é uma comédia com o Charlie Chaplin, e ele é uma crítica social muito grande, né? Ele conta um pouco a história de duas pessoas que se parecem muito, que um era o ditador, que tem um nome bem parecido com eu não vou falar o nome aqui, que eu tenho até medo de cancelarem o canal, mas com o líder lá do nazismo, com o bigodinho, igual eu já ouvi outras pessoas se referindo a ele aí, e ele cria um personagem extremamente parecido, né? O Adenoid Hindley, eu esqueci o nome dele, é um nome difícil, mas você vê Adenoid, ao invés de Adolfo, né? E um outro nome também com um H bem parecido. E ele faz dois papéis no filme e tem os paralelos ali desses dois personagens, né? Um judeu, vivia no gueto e era barbeiro, e o outro era esse ditador. E o filme culmina com um discurso espetacular do Charlie Chaplin em prol da paz, né? É uma coisa que é impressionante. Um filme desse é muito atual, né? Ainda hoje ele é atual, como eu disse no início do programa, né? Semana passada a gente acompanhou aí pela mídia o ataque que Israel sofreu, e essa semana
aconteceu aí uma retaliação, né? Sabe-se lá onde isso vai parar. Enfim, esse foi um dos filmes que a gente comentou ontem, e ele também tem a ver com essa questão da ditadura, da guerra, né? Hoje a gente está comentando aqui do Cidadão Kane, que é esse cara que consegue, através da manipulação da informação, ele consegue avançar as pautas que o interessam, né? E muito dessa manipulação, ela acontece no filme, acontece nos filmes, acontece na vida, acontece na TNT. Quem é velho aí como eu vai se lembrar dessa propaganda, né? Muito dessa manipulação acontece, obviamente, com distorção dos fatos, com gaslighting, né? Você olhar para uma coisa e falar assim, não, o mal é bom. Você vê você vê o céu azul e fala, não, o céu é verde. Você fica martelando naquilo ali. Ou acontece, em grande parte, através da omissão, ou de você absolutamente desviar o foco do que é realmente importante, né? Como aqui a gente fala de coisas de cinema, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, eu vou até me colocar na tela aqui maior de novo, é o seguinte: quando você faz um enquadramento, isso é uma coisa que você pode até usar na sua vida, né? Aliás, as pessoas usam isso de forma muito instintiva, muito intuitiva, mas não, às vezes não conseguem aplicar isso num negócio, enfim. Reparem aqui, essa imagem que eu coloco para vocês na tela, quando eu estou falando, o fundo está desfocado, né? Eu estou aqui no centro da tela. O que eu quero dizer para vocês com isso? Para vocês, ó, quando um diretor, alguém que está construindo uma imagem, né, um frame dentro desse quadrado aqui, é o que interessa. Quando a pessoa está construindo uma imagem, ela está tentando chamar a sua atenção para alguma coisa. No caso aqui, ó, a questão de eu desfocar o fundo e deixar a câmera, espero que esteja focada aí para vocês, e deixar a câmera focada aqui, que mensagem eu quero passar com isso? Fala, ei, presta atenção aqui, ó, lá atrás não tem nada acontecendo. Então, voltando ao Cidadão Kane, ou qualquer outra mídia, ou que você pode fazer, então, vocês já fazem isso de forma instintiva na vida de vocês, depois eu vou abordar isso. Quando você dá um close em alguma coisa, ou quando você chama atenção para algum assunto, você está tentando falar, ei, olha para cá, ó. Então, quando um diretor dá um close aqui numa mão, ou ele vira a câmera para determinado lado, óbvio, ele está ignorando, ou ele está escondendo, ou ele está diminuindo a relevância do que está ficando para trás, ou do que está ficando fora desse enquadramento aqui. E isso acontece muito na mídia, né? Toda vez que eu vejo uma notícia, por exemplo, há muito tempo eu não assisto noticiário, né? Mas há muitos anos eu comecei estudando esse assunto justamente para entender, né? Eu escrevo roteiros de cinema, então, para entender o que tem que ficar de dentro e o que tem que ficar de fora de uma história. Se a história não está avançando, aquilo ali tem que ficar fora da história. Não dá para você ficar enchendo linguiça com coisas irrelevantes, porque o público vai se dispersar. Então, o que acontece? Quando você assiste um telejornal e ele mostra a história do incrível cachorrinho que caiu no poço e a população ali, o pessoal do bairro se juntou, vamos salvar o cachorrinho e tal, tá, que bonitinho, né? A história é bem bonitinha. Mas toda vez que eu vejo isso acontecendo, eu penso assim, tudo bem, vocês estão me mostrando essa história aqui, mas o que vocês estão deixando de me mostrar? E onde eu quero chegar com esse raciocínio? Quando alguém está apresentando alguma história, apresentando alguma coisa, essa pessoa está deixando de apresentar uma outra coisa. E aí eu pergunto, será que tudo que a gente vê na mídia tem de fato uma relevância, né? Tem uma relevância política, tem uma relevância econômica, tem alguma relevância na vida da gente? Aquele cachorrinho que caiu no poço ali, a história é bonitinha, né? Será que isso tem relevância? Então, quando isso entra num veículo de mainstream media, né, dessa mídia tradicional que a gente vive falando aí, de televisão, grandes canais, quando eles mostram uma história bem irrelevante, eu penso assim, opa, já levanto uma bandeira vermelha e falo, o que estão tentando esconder nesse momento, uma vez que essa questão da pauta é limitada, né? Se estão te mostrando uma coisa que não tem relevância, você está deixando de conhecer alguma coisa
que não têm relevância. Daí esse desespero absoluto em controlar a internet, porque às vezes pode ter alguém mostrando alguma coisa com relevância para você que não interessa as pautas deles, né? Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilhe sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.